como novo membro do parlamento pelo partido governista Likud após uma carreira relativamente breve na mídia. Há 2 anos, fui nomeado vice-ministro das Relações Exteriores porque Benjamin Netanyahu não quis nomear um ministro para a pasta. Ela é uma defensora contundente das políticas do governo Netanyahu no cenário internacional e é vista como uma líder da geração mais jovem do partido. Bem-vinda ao nosso estúdio, obrigado por estar aqui. Muito feliz por estar aqui. Vice-ministra, acabamos de ver a transmissão de Sochi na Rússia, onde está sendo decidido o futuro da Síria. Basicamente, vimos o líder iraniano Rouhani lá como parte disso, não vimos ninguém dos Estados Unidos. E, claro, Israel tem suas preocupações. Israel não se preocupa que o futuro da Síria esteja sendo decidido agora, com o Irã como um dos principais atores? Antes de tudo, é uma grande preocupação. E somos muito consistentes sobre isso. Estamos transmitindo essa mensagem para Putin e também para todos os nossos aliados. Israel vai fazer de tudo para proteger seus interesses no lado norte da nossa fronteira, que é a Síria. Claro, e nós não gostamos do fato de que a Síria está passando por uma iranização. Não gostamos do fato de que o Irã é um grande protagonista. Agora, na fronteira norte, estamos cercados por representantes iranianos. O Hamas ao sul e o Irã parece cada vez mais forte no norte. Faremos tudo para defender os interesses de Israel. Acho que não preciso estender. Todos entendem o que isso significa. Além de indicar coordenação próxima com os Houthis. Quero entender melhor o que isso significa, pois ouvimos frequentemente do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa que estão prontos para defender seus interesses. E certamente essa voz contra o Irã ou contra o Hezbollah, seja no Líbano ou na Síria, é muito forte. Mas o que especificamente? Quão longe Israel pretende ir além do que fez? Acho que a questão não é até onde queremos ir. Vamos fazer tudo para defender nosso país. E como sempre, quero dizer, Israel nunca achou que existe um problema de distância ou qualquer outra questão quando se trata de defender nosso país. Então, acho que está muito claro que vamos fazer tudo para garantir que a presença iraniana não dure. E vamos fazer tudo para nos proteger de certas armas e de tudo o que está relacionado ao fato de que a região está passando por uma iranização. Vamos falar sobre outro relacionamento. Se estamos falando de coordenação com a Rússia, vamos falar sobre outro relacionamento. Esse tem recebido muita atenção. Com a Arábia Saudita, ouvimos falar de uma mudança recentemente. Já era sabido que há laços. Ouvimos o chefe militar de Israel falar a um jornal saudita e uma ministra israelense confirmar contatos. Qual é a natureza do relacionamento de Israel hoje com a Arábia Saudita? Bem, está muito claro que o mundo árabe está passando por uma transformação. E isso já faz muitos anos. Acreditava-se que o conflito israelo-palestino era o principal problema da região e que, resolvido isso, o restante se resolveria. E hoje, mais do que nunca, acho que está muito claro que é o contrário. Hoje está muito claro que, na verdade, estamos nos aproximando dos países árabes. Devido à ameaça mútua do Irã, Israel já não é visto como o demônio de 40 ou 50 anos atrás. E as pessoas estão começando a perceber que Israel é um ativo no Oriente Médio. E acho que eu mencionaria o fato de que ontem nós mencionamos e celebramos 40 anos do momento histórico em que Sadat veio a Israel e fez a promessa de paz no parlamento israelense. Foi uma iniciativa israelense. Menachem Begin procurou Sadat para negociar a paz. Uma coisa é certa. Sempre que o mundo árabe se dispõe a avançar com Israel, com interesses compartilhados, com preocupações mútuas sobre a região, estamos lá para criar esse novo futuro. Quero apenas complementar rapidamente. Analistas palestinos que participam do estúdio dizem frequentemente que nunca haverá acordo. Não haverá paz ou normalização regional sem resolver o conflito entre Israel e Palestina. Bem, como você sabe, são 25 anos de experiência tentando resolver o conflito de uma certa forma. E eu acho que este governo está, na verdade, dizendo algumas coisas. Estamos dizendo, antes de tudo, que nenhuma fórmula será segura para ir à região se eventualmente tivermos um segundo, Gaza. O que aconteceu quando Israel se retirou da faixa de Gaza foi que Gaza caiu em um regime de terror. Isso foi ruim tanto para o lado israelense quanto para o lado palestino. E uma das coisas com as quais estamos realmente preocupadas é o que vai acontecer do outro lado. Quero dizer, a maior dúvida é:
Vamos ter uma fronteira pacífica ou vamos ter outro regime do Hamas? E a resposta, aliás, é bem clara. Vamos ter outro regime do Hamas. É por isso que isso é tão perigoso, tanto para a segurança dos palestinos quanto para os israelenses. Antes de chegarmos a esse ponto, atualmente ouvimos 2 processos dos palestinos, a reconciliação no Egito integrando o Hamas à autoridade palestina. Mas também estamos ouvindo relatos de que o governo Trump está prestes a apresentar um plano para tentar renovar as negociações de paz. Seu governo está pronto para sentar e conversar sobre a paz com Mahmoud Abbas, enquanto esse processo de reconciliação com o Hamas está acontecendo? Antes de tudo, deixamos claro que isso é apertar as mãos de uma organização terrorista. Nós vemos isso. É como dizer, não queremos paz, queremos apoiar o regime do Hamas. Queremos seguir assim, mas infelizmente vemos isso sempre. Acho que o governo Trump está enviando uma mensagem muito boa aos palestinos desde o início. Sentimos um novo vento vindo de Washington e que eles apontam o dedo para o lugar certo. Primeiro de tudo, que a principal questão no Oriente Médio é o Irã. E a segunda coisa, se quisermos chegar a um acordo de paz entre israelenses e palestinos. A primeira coisa que deve acontecer é parar de financiar o terrorismo. Foi exatamente para isso que o dedo apontou quando Trump entrou na Casa Branca. i24 News. Política, economia, negócios e tecnologia. Obtenha as notícias reais e a verdadeira análise sobre o que está acontecendo ao redor do mundo. Michelle McCory traz as principais notícias do dia do Oriente Médio aos Estados Unidos da América de segunda a sexta, às 19 h no horário do leste. Esta semana no News 24, há 40 anos uma visita mudou o Oriente Médio em Israel. Há 70 anos a Organização das Nações Unidas votou pela criação de Israel. Vamos lembrar Oswaldo Aranha, presidente da sessão histórica. News 24, o magazine semanal em espanhol da i24 News. Bem-vinda de volta, você está assistindo ao The Rundown. Estamos continuando nossa conversa com a vice-ministra das Relações Exteriores de Israel, Tzipi Hotovely, e antes do intervalo, estávamos falando sobre alguns ventos de mudança vindos de Washington. Há muitos relatos sobre o plano de paz de Trump que pode ser anunciado em breve. Qual é a posição do governo israelense sobre isso? Há algum esboço do que a Casa Branca planeja? Antes de tudo, só posso dizer que eles entenderam que transferir judeus ou árabes não é uma boa ideia. E a ideia de desmantelar assentamentos. Porque os assentamentos não são a questão desse conflito. Não vai fazer parte do programa. Acho que esse é um ótimo ponto de partida. A segunda coisa, acho que ficou claro como uma mensagem de Washington o tempo todo que eles nunca vão impor um acordo de paz quando ele não for aceitável para os dois lados. Posso esclarecer esse comentário que você acabou de fazer? Então, existem... Aliás, a fala do presidente. Ok, mas você tem garantias de Washington de que qualquer proposta de paz deles não envolve a remoção dos assentamentos israelenses? Não. Eu não disse que isso é uma promessa. Eles afirmaram que nunca imporiam nada que torne Israel inseguro ou prejudique nossa segurança nacional. Ouvimos Benjamin Netanyahu na coletiva. Mas com certeza é Donald Trump. Espere um segundo. Com certeza é a abordagem do governo israelense, disse o primeiro-ministro. Ele falou bem alto, e com certeza essa é a minha opinião sobre isso. Arrancar pessoas de lugares como Samaria, onde judeus vivem há 3.000 anos, é inadmissível. Acho que isso é um equívoco sobre o conflito. Você aceita isso? Nunca propusemos que os palestinos se mudassem. Isso nunca foi negociado por Israel. Sempre defendemos que judeus e árabes devem se respeitar para viver em paz. Mas o governo apresentará proposta própria? Há diferenças entre você e o primeiro-ministro sobre os dois estados que ele às vezes apoia. Este governo tem uma posição que vai apresentar aos americanos? Temos 3 princípios. E acho que devemos seguir esses 3 princípios.
Independentemente do acordo, as FDI ficarão entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, porque essa é a única maneira de garantir que essa área, essa região, não caia em mãos erradas. Outro grupo terrorista, esse é o segundo ponto, importante para a segurança de palestinos e do Estado judeu. Além disso, Jerusalém seguirá unida. Não importa quais sejam os acordos de segurança ou as coisas que serão acertadas entre os dois lados, Jerusalém sempre será nossa capital como uma cidade unida. Terceiro ponto. Como disse, nenhum judeu ou árabe será removido dali. Então, quero voltar a uma palavra-chave que é meio que a palavra que sempre ouvimos e que você acabou de mencionar, que é assentamento. Você disse que não é a questão neste conflito, mas certamente muitos não concordariam com você. E nós ouvimos naquela coletiva de imprensa entre Benjamin Netanyahu e o presidente Donald Trump, Trump dizendo, Quero que você segure os assentamentos em algum momento, mas isso ainda não aconteceu. Você prevê que esse governo esteja disposto a fazer isso a pedido de Trump? Bem, eu quero dizer que essa é a primeira administração americana em anos, desde 1967, que na verdade não disse que os assentamentos são obstáculos para a paz. Então eu acho que na verdade a abordagem é bem diferente. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que estamos construindo por causa de 8 anos de paralisação na construção devido ao governo Obama. Nós realmente não podemos construir o que quisermos, porque existe uma questão de planejar o crescimento dessas comunidades, isso realmente não é o problema. Todo mundo sabe disso. A rejeição árabe ao Estado judeu começou bem antes de 1967, e o conflito de 100 anos não está ligado à guerra de 1967. Na verdade, foi o contrário. A guerra de 1967 iniciou porque o mundo árabe não aceitava a existência de um Estado judeu. Só para esclarecer, este governo israelense acha que tem liberdade total para construir assentamentos na era Trump? Como eu disse, mesmo com liberdade total, nossa capacidade de construir é limitada. Existe um limite máximo devido à falta de planejamento por 8 anos e à paralisação dos assentamentos. Pelo fato de que Obama realmente não permitiu que isso acontecesse, claro, eu fui contra isso. Eu acho que isso é algo absurdo, que judeus não possam construir em sua própria terra natal. Sim, eu acho que isso definitivamente mudou porque os assentamentos não são o problema. Vice-ministro, mudando de assunto. Em novembro, você estava programado para falar no Hillel de Princeton. Eles te cancelaram. Você disse isso na época. Minha visita a Princeton foi cancelada pelo Hillel, que me receberia, devido à pressão de estudantes judeus contrários ao meu posicionamento político. Pretendo dar minha palestra esta noite em Princeton. O Shabbat concordou em me receber. Vice-ministro, certamente é uma ótima experiência. É positivo que o Shabbat tenha aceitado te receber, mas eles representam só uma parte pequena da comunidade judaica americana. O Hillel há décadas é a principal representação da comunidade judaica tradicional nos campi universitários americanos. Preciso perguntar, Israel está perdendo os jovens judeus americanos? Seu governo não tem responsabilidade por isso devido a políticas que seguem, inclusive com relação aos palestinos? Não. Eu tenho que te perguntar o que está acontecendo com o Hillel. O que está acontecendo com a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica? O que está acontecendo com o respeito humano mais básico? Vocês convidam representantes do governo israelense e cancelam no mesmo dia, porque alguns estudantes judeus discordam das minhas opiniões. Isso é algo realmente ruim que está acontecendo sob o que eu chamo de ditadura liberal. E isso é algo com o qual vocês deveriam se preocupar quando se trata da forma como Hillel está tratando os representantes israelenses agora. Aliás, eu recebi apoio, até mesmo de pessoas de esquerda em Israel, porque elas percebem que o problema realmente não é o governo israelense. Na verdade, o problema é que esses jovens das principais universidades da Ivy League não querem abrir a mente para opiniões diferentes. Acho isso trágico e não relacionado à atuação do governo israelense. Você só me perguntaria isso se eu não estivesse em contato com Princeton. E se eu tivesse ficado em Israel e dissesse, não me importo com uns, mas com outros sim? Alguns são meus irmãos, outros judeus e jovens americanos. E é sobre isso que quero falar. Vou te contar o que ouvi de um amigo judeu americano. Você perguntou sobre o que acontece no Hillel. Ele perguntou o que está acontecendo em Israel. Por que não posso rezar como quero?
No Muro das Lamentações, devido ao acordo e ao recuo do governo, como no caso do acordo do Muro das Lamentações. Em um momento em que não estou contestando o que você está dizendo em relação ao distanciamento e às tendências no judaísmo americano. Mas então, por que esse governo não está fazendo tudo o que pode, mesmo em questões não relacionadas, para tentar aproximar o judaísmo americano de Israel? Aproximar judeus americanos de Israel é um dos meus principais objetivos. Precisamos ser abertos sobre isso. O governo israelense resolveu a questão do Kotel criando um belo lugar chamado Ishat, Israel. Eu estive lá quase todo o tempo. Está vazio. E, na minha opinião, não é porque não gostam do acordo. O motivo de estar vazio é porque, na maioria das vezes, essas pessoas nem sequer têm interesse em ir ao Kotel. O governo israelense realmente fazia muito para garantir uma oração igualitária. Mulheres podem ir com suas famílias e homens com as filhas. Tudo está pronto, mas eles não aceitam. Na minha opinião, é uma questão política, e eles querem obter reconhecimento através da questão do Kotel. E estão transformando um lugar religioso, sagrado, um local sagrado, em algo para disputa política. E eu realmente acho que a solução que foi oferecida era muito boa. No pouco tempo que nos resta, eu só quero entender um pouco mais sobre essa questão quando falamos sobre o que ouvimos. É descrito como um abismo entre os judeus americanos e o governo israelense. Por motivos como divisão ideológica, oração igualitária no Muro das Lamentações, conversões e falta de paz entre israelenses e palestinos. Acredita-se que os judeus americanos estejam hoje, e de forma muito vocal e crescente, cada vez mais distantes de Israel. Você consegue entender esses judeus que sentem que não têm mais nenhuma conexão com Israel em nenhum nível? Bem, eu não consigo entender isso, porque talvez eles sejam jovens demais para se lembrar de como é ser uma pessoa judia, sem uma pátria judaica, sem um Estado judeu. E eu acho que a memória é muito curta. Há 70 anos, o povo judeu passou por um holocausto horrível, porque não havia um Estado-nação para onde os judeus pudessem ir. Será que os judeus deveriam ser aceitos nesse único Estado? Sempre digo, esta casa é de todos os judeus, de todas as vertentes. Todos são bem-vindos a vir e influenciar a política israelense. Por favor, venham. Como disse, aceito não ter liderança de direita para que todos os judeus compartilhem este lindo lugar chamado Israel. Mas há outra questão, e eu acho que a outra questão é não entender a complexidade da região. Pessoas que nunca enviaram seus filhos para lutar pelo país. A maioria dos judeus não tem filhos servindo como soldados na marinha ou indo para o Afeganistão ou Iraque. A maioria deles leva uma vida bastante confortável. Eles não sabem como é ser atacado por foguetes. Acredito que isso envolve vivenciar o que Israel enfrenta todos os dias. Ainda estou criando uma ministra incrível. Tzipi Hotovelli, obrigada por vir.